Então, Gabriel, o que é a emenda 95 do teto dos gastos? A emenda constitucional 95 pretendeu instituir o chamado novo regime fiscal, que inclui um teto para as despesas públicas, mais especificamente para as despesas públicas chamadas primárias. As despesas primárias são um tipo de despesa pública. Elas dizem respeito basicamente às despesas que não são voltadas ao pagamento dos juros da dívida pública. Então nós temos o conjunto das despesas correntes, o conjunto das despesas de capital, que são basicamente os investimentos do governo, que não se voltam a esses gastos de tipo financeiro relacionados à dívida, voltados, portanto, basicamente aos investimentos e ao funcionamento da máquina do governo. E, mais detalhadamente, que tipo de gasto se insere na categoria de gasto primário? Exemplos de gasto primário são pagamentos de pessoal, gastos previdenciários com os inativos, os investimentos públicos, os gastos com educação, com saúde, com seguro-desemprego. Enfim, é uma categoria tanto quanto residual de todas as despesas de natureza não financeira do setor público. E por que essa medida foi proposta? Ela foi proposta com o interesse de controlar uma determinada variável, as despesas públicas, porque se entende que a dívida pública brasileira cresce a patamares considerados alarmantes e que seria preciso conter o crescimento contínuo das despesas de forma a evitar essa trajetória crescente da dívida pública em relação ao PIB brasileiro. Quais são os possíveis impactos que uma medida dessa pode ter sobre gastos sociais? Vejam, algo, portanto, é observar o crescimento das despesas e afirmar a necessidade de um teto para as despesas. Outra coisa, no entanto, é verificar se o teto das despesas, tal como foi proposto na Emenda Constitucional 95, funciona ou não para conter a despesa. E aqui nós temos uma série de problemas operacionais dessa Emenda Constitucional. Por diversas razões, ela é uma emenda excessivamente rígida e linear. Ela não distingue o tipo de despesa primária que se pretende controlar e tampouco garante que o setor em que ela consegue atingir dessas despesas vai ser efetivamente controlado. Nós temos vários tipos de despesa pública que são obrigatórias. Não dependem, portanto, da discricionariedade do governo ou do legislador para serem gastas. Elas têm um regime jurídico próprio. Por exemplo, os gastos previdenciários, por exemplo, os gastos com pessoal. Esses gastos não podem ser suspensos pelo simples interesse de controle fiscal. Portanto, com esses gastos que não apenas são rígidos, mas como tendem a crescer, já que a população envelhece e já que, por exemplo, o controle da máquina administrativa não é simples, há uma tendência a concentrar a limitação das despesas naquela parte discricionária, naquela parte que, portanto, não se encontra sob um regime jurídico rígido, não sendo qualificadas como despesas obrigatórias. Investimentos públicos são basicamente despesas discricionárias e outros tipos de gasto público que poderiam ser suspensos da parte do governo. Portanto, nós temos aqui como uma válvula de ajuste, de adaptação ao cumprimento do teto, um controle sobre despesas discricionárias recaindo sobre esse tipo de gasto com elevado interesse social, como, por exemplo, os investimentos. O Brasil tem um histórico de fazer medidas de controle de gasto dos entes públicos. Qual é a efetividade dessas medidas? De certa maneira, não é novidade o controle de gasto, né? Desde o Decreto-Lei 200, que é de 1967, nós já temos medidas de planejamento, cronogramas de desembolso para a administração, medidas visando a controlar o gasto. A Lei de Responsabilidade Fiscal instituiu novos limites para as despesas públicas e um limite sobre uma parcela da despesa pública que tem uma tradição de ser elevada no Brasil, que são as despesas com pessoal da administração. O que nós observamos, no entanto, é que apesar da existência de uma tradição de limites de despesa, as sanções, no entanto, não são tradicionalmente aplicadas no Brasil para o gestor que descumpre o limite dos gastos. Então, por exemplo, diversas sanções da Lei de Responsabilidade Fiscal não foram aplicadas desde a promulgação dessa lei no ano de 2000.
emenda de 95, que institui o novo regime fiscal, cria uma medida extremamente rígida, que é inovadora em diversos aspectos no nosso direito financeiro, porque pelo prazo de 20 anos ela cria tetos fixos para a despesa pública. Não há uma maleabilidade de se ajustar às circunstâncias ao longo desse período. Então, é uma novidade, pelo período longo que ela abrange e pelo tipo de rigidez da norma financeira. No entanto, nada garante que haveria condições de efetividade do cumprimento desse teto da despesa. Quais você acha que vão ser os principais desafios para a implementação dessa medida, ainda mais considerando que ela tem um prazo tão longo? Veja, em primeiro lugar, é difícil explicar para a sociedade que as despesas que vão ter que ser cortadas são aquelas de mais relevante interesse social, né? Enquanto que outras despesas, como despesas previdenciárias muito elevadas, pagamento de servidor público, etc., vão continuar a crescer por uma tendência quase automática e vegetativa. A tendência, aliás, é que todos esses gastos ocupem todo o espaço do teto. E aí que isso tenha que expulsar outras despesas de relevante interesse social para fora desse limite. Isso gera uma enorme dificuldade de administração desse teto, até porque sem limites, por exemplo, aos gastos previdenciários, é quase certo que em algum momento o teto da emenda constitucional vai ser descumprido. A emenda já está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. Você sabe quais são as principais questões jurídicas que estão envolvidas na revisão constitucional dessa medida? Existe aqui uma discussão muito interessante com relação a decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, recentíssimas, aliás, em relação ao efeito da emenda sobre as despesas com saúde. Despesas, portanto, com um relevante interesse, um relevante direito fundamental de tipo social, o direito à saúde, constitucionalmente previsto. Talvez não faça mais do que 3 ou 4 semanas que o Supremo Tribunal Federal, ainda em decisão liminar e que, portanto, depende de uma série de confirmações dentro do próprio tribunal, afirmou que, do ponto de vista financeiro, também se observa o princípio da vedação do retrocesso. Não é possível o retrocesso nos investimentos de tipo social, esse tipo de despesa de índole social para o financiamento da saúde, tal como previsto pela emenda constitucional 95. Portanto, temos aqui algumas tendências de se observar uma proteção desse subsistema de financiamento dos direitos fundamentais na Constituição, intocável mesmo por emenda constitucional. Em relação a outras medidas de austeridade que já foram adotadas ao redor do mundo, quais são as diferenças? Primeiro, ela se diferencia pela abrangência. Ela atinge indiscriminadamente um conjunto muito diversificado de despesas. Despesa primária é um conjunto muito diversificado, né? Vários tipos de despesas de índoles muito diferentes são despesas primárias. O prazo de vigência também é uma novidade no caso brasileiro. Dificilmente há outro exemplo internacional de teto de despesa rígido pelo período de 20 anos. Uma política fiscal colocada quase que no automático durante todo esse período é uma novidade nos regimes de direito financeiro, nos regimes jurídicos de controle das finanças públicas. E, por fim, é um tipo de emenda que, no meu modo de ver, se classifica como o tipo de controle duro das finanças públicas. Isso significa que é uma regra não maleável ao longo do tempo. Nós temos outras regras no direito brasileiro, em conformidade com outros exemplos estrangeiros, que instituem controles orçamentários do tipo brando, que não significa que sejam pouco efetivos, mas significa que são passíveis de contínua revisão. Ajustes são possíveis dentro dessas regras fiscais. Então, por exemplo, as metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias são feitas ano a ano. Todo ano se fixa uma meta fiscal diferente para o setor público. É isso, aliás, que tem permitido o ajuste fiscal com metas deficitárias da parte do governo atual. Agora, o teto das despesas públicas, ao contrário, cria limites rígidos, fixos, estáveis, não passíveis de revisão, pelo menos pelo período de 10 anos, quando então se prevê a possibilidade de uma revisão pela via legislativa dos atuais limites. O que é que pode ser revisado especificamente em 10 anos?
seria possível uma flexibilização dos fatores de indexação da despesa, né? Então, permitiria o relaxamento da tendência de formação de superávites primários ao longo depois desse período constitucional de 10 anos. E a última pergunta, qual é a relação entre orçamento público e direitos fundamentais e desenvolvimento? Essa é uma pergunta bastante interessante, bastante ampla. De certa maneira, nós percebemos ao longo do tempo que é impossível pensar uma sólida garantia dos direitos fundamentais sem políticas públicas que atuem para a garantia desses direitos. Sem uma atuação articulada de todos os poderes e da própria sociedade para a proteção e para a preservação e para a construção de direitos fundamentais que ainda são muito deficientes no Brasil. Isso é particularmente forte para os direitos de caráter prestacional, aqueles que dependem de uma ação positiva da parte do poder público, mas também é algo presente nos chamados direitos negativos, né? Até o direito à vida das pessoas, o direito à liberdade, depende de políticas públicas capazes de assegurar o efetivo gozo e exercício desses direitos. E o orçamento público deve ser o espaço, por definição, de tomada da decisão político-financeira, de decisão acerca das melhores áreas de alocação de recursos públicos escassos. É preciso fazer a escolha política e o orçamento público deve ser o espaço adequado de decisão de aplicação desses recursos. Como diz o ministro Carlos Aires Brito, depois da Constituição, talvez o orçamento público seja a lei mais importante para a coletividade, justamente porque expressa o conjunto das opções políticas acerca da aplicação dos recursos que são de todos. Última pergunta. Em relação ao monitoramento dos impactos da PEC, quando que vão ser sentidos os efeitos e quais são as formas de acompanhar os efeitos que ela vai gerar? Olha, eu imagino que como a fixação dos limites é feita em base anual, nós precisamos esperar pelo menos um ano para justamente verificar o cumprimento das metas para o exercício de 2017, que apresenta um fator específico de correção da despesa. Ou seja, a nova emenda constitucional previu que o ano de 2017 deve observar o limite das despesas com relação a 2016, mais um ajuste de 7,2%, e a partir de 2018 se observam os valores de 2017 corrigidos pela inflação. Então, cumprido um ano de introdução da emenda constitucional, nós já podemos começar a verificar os primeiros elementos efetivos de aplicação das medidas de controle das despesas e, a partir de 2018, se tudo se mantiver como está, podemos ter uma visão, então, mais sólida de como se comportam as despesas públicas em diferentes cenários, desde a aplicação da emenda constitucional. Obrigado. Muito obrigado.